Oi, pessoal! O Caixa de Pandora hoje traz uma discussão sobre o Rio de Janeiro como uma cidade partida. Como, por exemplo, a chamada Operação Verão, que proibiu o acesso de jovens negros e pobres às praias da Zona Sul. E ainda o show de violência produzido pela mídia para afastar e limpar a cidade para as Olimpíadas de 2016. E as drogas e a violência, usadas como motivo para o extermínio da juventude negra. O programa de hoje começa com cenas fortes sobre esse tema. Vamos lá? O grupo da Candelária, ele começou a ser um grupo, começou pequeno e de repente começou a se encher de meninos da mesma região, ali da favela do Rato Molhado, por ali. E ele continuava exatamente como sempre foi, introvertido, com a mesma dificuldade de aprendizado. Ele sempre contava a história da mãe dele, né? Que a mãe dele foi assassinada na frente dele, que ele nunca pôde esquecer. Pai desconhecido, nunca conheceu o pai, não sabia quem era o pai dele. Você morava onde? Como é que foi a tua saída de casa? Eu morava em Vigário Geral. A saída foi brigar com meu pai. O Mancha, ele era maneiro. Da mesma forma que eu acabei de falar que eu cheguei na rua, parecia que ele chegou da mesma forma, ou até mesmo não tinha família. Que ele nunca disse para nós que se tinha mãe. Ele para nós diretamente ele falava que não tinha família, não tinha nada por ele. Então, o único meio dele sobreviver também era daquela forma. O Mancha, ele roubava muito no sinal, entendeu? Ele roubava muito no sinal sempre para comprar cocaína, para ele sobreviver, comprar a cola dele, a comida dele, a roupa dele. Tinha o Neilton, um amigo nosso, preso na mão do policial, apanhamos, né? Nós não gostamos. Aí nós era muito também, nós fomos, né? Teve uma rebelião, né? Uma manifestação, nós brigamos com os policiais e depois alguns dos policiais ameaçou nós. Falou que ia voltar de madrugada, que ia fazer acontecer. Aí nós também não acreditamos, que jamais ia imaginar que no centro da cidade ia haver uma chacina, ia matar um montão de crianças. E nós ficamos. Aí quando foi o papo de 11 horas, meia-noite por aí assim, parou 2 carros. Aí como era tipo fim de semana, nós pensamos que ia dar sopa, que sempre paravam as senhoras lá para dar sopa na latinha lá para nós. Aí nós pensamos que era eles, aí veio todo mundo pra cima, pra pegar a sopa. Aí nós já levantamos, aí já saiu um de trás da banca do jornal também atirando, já desceu todo mundo dos 2 carros, disparando tiro em cima de nós. Aí o que deu pra me ver que, né, meus amigos estavam tudo lá no chão, lá sangrando, morrendo. Pode me filmar legal, Brasil, se liga só. Tava na Candelária, o bagulho é sério, mataram o irmãozinho na mão de Davi. Então, não tenho nada a perder mais não. Vou botar na cama pra esquentar, paga pra ver, quero que esse filho assim tá falando que tá filmando aí. Da Candelária foram 7 vítimas e sobraram 62. Eu acabei de fazer um levantamento sobre o destino desses meninos e 39 foram assassinados. Uma parte está desaparecida e uma parte sobrevive em condições precárias. Eu sou o Coronel Cândido, comandante do 1º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar, responsável pelas áreas da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, área central e parte da Zona Norte. A Operação Verão, que foi desencadeada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ela teve como objetivo garantir o acesso da população às praias da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. E para isso, contou, em média, no final de semana, com cerca de 700 agentes públicos. Não só da Polícia Militar, mas também contou com o apoio da Guarda Municipal, de agentes da CEOP, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Essa ação conjunta foi fundamental para o sucesso da operação e para garantir o livre acesso da população às praias de nossa cidade.
Os resultados dessa Operação Praia foram bastante satisfatórios. Nesse período, desde setembro até final de fevereiro de 2016, nós tivemos cerca de 300 prisões, mais de 140 apreensões, né, de crianças e adolescentes em conjunto com a SMDS. Essas ações foram muito importantes para legitimar as nossas ações, inclusive, porque a ação conjunta com esses órgãos, cada um dentro da sua atribuição, dentro da sua competência, pôde garantir o fiel cumprimento da lei e a garantia do direito de todos. Quanto à questão da nossa ação da Polícia Militar nas abordagens, por exemplo, dos ônibus, né, que têm o acesso às praias, não se trata simplesmente de executar prisões ou apreensões de menores ou de maiores, sem que estejam cometendo delitos, mas sim de verificar as hipóteses em fundada suspeita, não é, da devida ação policial. Se for o caso, os órgãos de assistência social presentes na operação, aí sim serão responsáveis por fazer a condução dessas crianças e adolescentes para os abrigos e para os órgãos necessários que vão dar assistência social a essas crianças e adolescentes. Então a Polícia Militar não executa prisões, né, aleatoriamente ou impede o acesso das pessoas às nossas praias. Ela está ali, ao contrário, para garantir o direito de todos a ter acesso às praias, ao lazer, que é um direito garantido a todo cidadão. É muito interessante a fala do Coronel Cândido, porque ele se refere o tempo todo à lei, né? Na forma da lei, a polícia agindo na forma da lei. Eu não sei qual é a lei que ele se refere, porque a Constituição assegura a liberdade, o direito à liberdade, a dignidade da pessoa humana. E quando ele fala assegurar o acesso à praia, um lugar público, mas restringe de determinadas pessoas que vêm da periferia, que vêm no ônibus, é uma restrição que afronta a nossa Carta Máxima. A Constituição assegura direitos iguais a todos e não apenas aqueles que moramos na Zona Sul, né? A praia é um lugar público e todos aqueles que vão à praia, que se dirigem à praia, não são suspeitos de nada, apenas estão indo à praia. O fato de levar ou não levar documento, eu nunca fui à praia com documento, até porque tenho medo de perdê-los. Então eu acho que há uma contradição na manifestação do comandante Cândido, não é tão cândida assim a sua manifestação, quando ele afirma, né, confessa que há muitas apreensões desses jovens. E essas apreensões, elas têm aparecido nas estatísticas da Polícia Militar. Várias vezes o secretário Beltrame tem se jactado de ser a polícia que mais prende crianças e adolescentes, ultimamente com um número elevadíssimo. E isso tem sido também verificado no próprio Degase, que está com uma superlotação. Quer dizer, os meninos que vão à praia, além de serem apreendidos para fazer estatística policial, são privados da sua liberdade e fazem parte da estatística daqueles que vão habitar no Degase, no Departamento de Aplicação de Medidas Socioeducativas. Então, eu não vejo... Depende muito, né, eu não vejo nenhum respeito à lei. Eu acho que o papel da polícia é garantir mesmo a todos os cidadãos o exercício de seus direitos fundamentais. E a própria manifestação do Coronel Cândido demonstra que é a polícia que está faltando com respeito à legislação. Tem uma questão que eu acho que acirrou muito os ânimos, né, da população. Foi, na verdade, uma fala da nossa defensora pública e depois uma entrevista que o secretário de Segurança deu, José Mariano Beltrame, dizendo que a polícia estava sendo impedida de fazer o seu trabalho. A maneira como isso foi editado, a maneira como isso foi colocado, isso foi de uma grande irresponsabilidade. E isso causou, na verdade, um confronto de segmentos da população que estavam, de certa forma, se armando para fazer o chamado justiçamento com as próprias mãos. Que eu acho que isso é que deveria estar sendo discutido, né? Quando a gente tem um cenário em que a própria população precisa se armar para poder lidar com os conflitos e com os
possíveis conflitos que existem nas ruas, é porque existe alguma situação aí de falha da segurança pública, que, por sinal, dentro aí dos orçamentos do governo do Estado, é o que tem tido crescente orçamento ao longo dos últimos anos. E uma redução muito grande dos orçamentos voltados para as políticas sociais, para as políticas públicas. E pior do que isso, foi a gente ter, na verdade, a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, na chamada parceria, no que diz respeito a esse recolhimento, e que, de certa forma, reforça uma tendência de reduzir a concepção de comunidade, por exemplo, né? Não se entende, por exemplo, a praia como o direito à convivência comunitária, como preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Foi importante você falar da ação da Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública não teria nenhum motivo de ingressar com ações judiciais para garantir direitos se não estivesse havendo o cerceamento desses direitos. Então, a manifestação... Uma ação reativa, né? Claro. Só provocou porque havia uma ação de desrespeito a direitos individuais garantidos. O senhor falava aí. E depois o secretário procurou realmente jogar contra a própria justiça, porque o que fez a Defensoria Pública foi levar ao conhecimento do judiciário que estava havendo cerceamento a determinados direitos e de determinado segmento, não é de todo mundo, porque os filhos da Zona Sul vão à praia, fazem surf à vontade e ninguém vai verificar, pedir documento, ver se tem antecedentes criminais ou não. Não pode haver diferença de tratamento daqueles meninos que vêm da periferia, da Zona Oeste. Aliás, eles só vêm para a Zona Sul porque não há política pública de recreação, de divertimento no lugar onde eles moram. Porque se o governo investir em lazer na Zona Oeste, evidentemente que ninguém vai pegar um ônibus, ficar suando por aí, um ônibus superlotado como eles pegam, para vir para a Zona Sul. Então, é preciso verificar que tudo é uma reação à inação do administrador público. Eu estava aqui lembrando, já foi acho que 94, se eu não estou enganado, mais de 20 anos, o livro do mestre Zunir Ventura, Cidade Partida, quando ele pautou esse debate numa bela obra. E a sensação que a gente tem, olhando, né, não só para esse episódio em si, que é muito simbólico, é muito forte, né, mas que traz consequências do ponto de vista da gestão de política pública, do papel do profissional da assistência social, né, o Conselho tem discutido muito isso, quando é chamado, né, a estar tendo uma ação repressiva preventiva, né, uma lógica de uma concepção de policiamento, e que externa uma visão de política pública e de cidade que é terrível, né? A gente tem hoje, a própria Defensoria apontou agora um relatório importantíssimo, estamos discutindo isso na Câmara Municipal, mais de 40 mil crianças de 0 a 4 anos sem acesso às creches na cidade do Rio de Janeiro. Não há política pública, não há preocupação nem intervenção para se garantir que uma mãe trabalhadora, que uma criança possa ter o acesso no momento fundamental ao início da sua formação, ao cuidado por parte do Estado. Se a gente pensar em termos da educação integral, essa conversa fiada aí que tem educação integral no município do Rio, não é verdade, o último projeto de educação integral, nós falávamos aqui, o Rodrigo resgatava uma história importante aqui de um CIEP, né, um Centro Integrado de Educação Pública, chamado Brizolão, o último grande projeto de educação de fato integral, onde a criança, o jovem, podia acessar o espaço da escola, o espaço público pela manhã, sair à tarde com atividades pedagógicas, atividades de lazer, mas mais do que isso, uma escola inclusiva e aberta à comunidade nos finais de semana. Aquelas que tinham quadra, as que vieram a ter depois piscinas, tinham essa estrutura ofertada à população do seu entorno. Em geral, escolas construídas estrategicamente em áreas mais carentes da cidade do Rio. Isso foi abandonado, né? A gente olha hoje qual é a política pública para a inclusão desses jovens, né? Para essas famílias, qual é o cuidado, né? A propósito, Jefferson, você vai ter muito o que fazer, porque recentemente a presidente Dilma sancionou, no dia 8 de março, até em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, o marco legal da primeira infância. E reforça essa lei o direito da criança, na sua primeira idade, de 0 a 6 anos,
a ter acesso à creche, a ter privilégio no tratamento da saúde, da educação. Inclusive, essa lei ampliou a licença paternidade, né, dando não só a mulher a maternidade, mas também a paternidade, o dever direito de cuidar melhor da infância. Então, é bom que você acione já a sua assessoria para dar uma lida nessa lei, porque ela traz inovações muito importantes, inclusive no que diz respeito a mulheres grávidas e mulheres mães de crianças até 12 anos que venham a ser presas, né? Mudou até o Código de Processo Penal. Então, vale a pena você, como legislador municipal, lutar pelo estabelecimento de políticas públicas que venham efetivamente a cuidar melhor da nossa infância. Eu acho que também existe uma grande contradição, né, nessa questão da cidade partida, porque ela é partida até determinado momento, porque o vigor, a tenacidade, a criatividade da população, que de certa forma fustiga, provoca participar da cidade, dizer a cidade é nossa, né, eu acho que isso também é muito forte. Se o morro não desce, a cidade para. Se a favela não desce, a cidade não funciona. Por quê? Porque os trabalhadores da Zona Oeste, das regiões periféricas, o cara que mora lá em Catiri, a senhora que mora lá em Anchieta, que depende de precários serviços públicos de transporte, que vive, na verdade, nessa ida e vinda do seu local de moradia. São essas pessoas que fazem essa cidade ter uma outra perspectiva, né? Eu acho que ela é partida quando, na verdade, existe um grupo que supostamente não foi convidado para a festa, né? Quando a gente pega, por exemplo... a maior parte da cidade hoje não está convidada para a festa. Jornalistas que defendem, por exemplo, que o acesso à praia tem que ser cobrado, né? Isso é de um absurdo enorme. E não somente jornalistas, pessoas terminam trabalhando com a lógica de privatizar as praias para que as pessoas dos segmentos pauperizados da classe trabalhadora não acessem aquele lugar. Rodrigo, mas né? Isso faz parte do nosso DNA. Quando o príncipe regente chegou aqui, Dom João chegou aqui, ele mandou para a rua todos aqueles que eram proprietários das casas para que a corte ocupasse aquelas casas. Isso é feito até hoje. A primeira grande desocupação da cidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente está vendo, né, por causa das Olimpíadas, o povo está sendo despejado da sua casa para fazer lá o Olimpo, porque o pobre não tem direito de viver numa área rica, né? Esse é o discurso oficial. É a força da mídia, doutor Ciro, é que eu quero dizer. Quando eu fui na reunião aqui no comando da PM, eles falaram o seguinte, que a mídia hoje coloca a polícia militar como a culpada de tudo. E eles precisam fazer alguma coisa para dar uma resposta à mídia, para dar uma resposta aos veículos de comunicação, não é para dar uma resposta à sociedade. Não é para dar uma resposta de perceber a segurança pública como algo mais amplo, não apenas como a repressão propriamente dita, como eles fazem. Quando a gente foi fazer as ações de fiscalização do que estava acontecendo nas praias, foram fiscalizações conjuntas. A OAB, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Serviço Social, o Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura, Comissão de Direitos Humanos. Todas essas entidades estiveram, a Rede Rio Criança, eram mais de 6 fardas diferentes que nós tínhamos na praia. E situações assim das mais absurdas que nós vimos. Meninos que tinham dinheiro, que tinham documento, que tinham celular, mas que foram pegos no ponto de ônibus e que não puderam voltar para sua casa. E aí, quando os técnicos da assistência social, os assistentes sociais ligavam para a família e falavam que o filho foi pego, a família falava... meu filho estava aprontando. Aí os assistentes sociais diziam, os psicólogos diziam, não, seu filho não estava aprontando não, ele estava quieto no ponto. Aí os familiares do outro lado, mas ele não ia ser pego se ele não estivesse fazendo nada no ponto. E aí os assistentes sociais e psicólogos, por incrível que pareça, foi isso mesmo que aconteceu. Então, esse tipo de diálogo que a gente viu nas visitas, isso é algo que ocorre desde o período de Sandra Cavalcante e Lacerda, depois com a questão da chacina da Candelária na década de 90, depois com o plano de segurança que aconteceu no episódio do ônibus 174.
os planos Operação Resgate, Copacabana, Copa Bacana, Zona Sul Legal e tantas outras operações, e agora essas operações que inclusive se adensaram com uma orientação forte da FEComércio. Acho que isso que é também importante falar. A privatização formal da segurança hoje no Rio de Janeiro, né? Algumas áreas da cidade estão sendo custeadas diretamente por entidades empresariais à segurança pública da cidade. É a falência, né, do sistema de segurança, da possibilidade da política de segurança como uma ação preventiva. Né? Jefferson, fica parecendo ao nosso telespectador que nós estamos num discurso contra a segurança pública. Sim, não é verdade, né? Nós queremos que haja segurança para todos, mas seja no asfalto ou na favela. A segurança pública, ela não se faz apenas com a polícia e muito menos com atos de repressão. A segurança pública, ela se faz lá na base, através de saneamento básico, através de escolas, de acesso à saúde, de acesso ao lazer. Isso é segurança pública como um todo. É que o foco que se dá à segurança pública é apenas o foco da ação policial. E outra coisa que eu queria também me posicionar aqui, a gente não deve nunca demonializar a polícia, porque a grande massa dos policiais, eles são conduzidos por uma ordem hierárquica, que aqui volta a história, parece Casa Grande e Senzala, porque o comando da polícia militar é um comando elitista e branco. Eu não estou falando isso por racismo, não, eu estou falando isso porque eu constatei, uma vez eu estava na Assembleia Legislativa e tinha do lado todo o grande comando da Polícia Militar e o grande comando da Polícia Civil. Eles estavam reivindicando ali a aprovação de um projeto e eu olhei, até fotografei, o comando da Polícia Militar é integralmente branco, mas a Polícia Militar não é branca, ela é negra, ela é de mulatos. Então continua sendo o comando da Casa Grande, o comando dos coronéis, né, em cima daqueles que são seus subalternos. E sobra sempre para os subalternos, que são os guardas, os graduados, os cabos, os policiais ordinários, né? Mas eles cumprem ordens. E a ordem de segurança pública, ela é cruel e ela está à disposição de interesses. Esse controle da segurança pública privatizado demonstra quem são as pessoas que têm interesse em excluir determinados cidadãos da convivência familiar e comunitária. Eu vejo que a questão da juventude, crianças, adolescentes aqui, a gente tem aí 25 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos muitas sementes, mas existem também algumas ilusões. No que diz respeito à universalização da educação, a gente conseguiu ter um significativo aumento de crianças e adolescentes frequentando escola, mas a gente tem um grupo enorme de crianças e adolescentes que se evadem e a gente tem um significativo número de crianças e adolescentes que não conseguem vaga nas escolas. Não digo somente aqui no município do Rio de Janeiro, não, mas você pega, por exemplo, em Niterói, que tem mais de 1.000 crianças sem vaga na escola, sem vaga na creche, de acordo com os levantamentos dos conselhos tutelares. A outra questão importante é que o fortalecimento da formação de profissionais que lidam na rede de atendimento, na política de assistência social, na política que é realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é algo necessário e fundamental. Por quê? Porque a gente tem que pensar, de um lado, a formação, mas de outro lado, o que está sendo possibilitado para esse jovem. O que a gente tem oferecido para ele em termos de lazer, de cultura, de espaços de socialização, para que eles possam fazer o passinho, para que eles possam soltar sua pipa, para que eles possam jogar seu futebol. A gente fez uma Copa do Mundo aqui no nosso país e os times de futebol, que eram de certa forma um grande prazer, né, da juventude, praticamente não tem possibilidade de absorver esses meninos extremamente talentosos que nós temos, não apenas no circo, na dança, na música, no teatro, nas universidades, que eu acho que a gente tem que provocar. Por que o filho do pobre não pode chegar à universidade? Por que a gente não pode ter isso com um planejamento de longo prazo para a vida dessas pessoas? Agora, a gente precisa ter políticas que garantam não apenas o acesso, mas a permanência. O Estatuto da Criança e Adolescente, nesses 25 anos de idade, a gente vem batendo na tecla, e quando a gente, por exemplo, entra numa entidade como o Degase, que você tem uma superlotação com mais de 200 adolescentes sendo atendidos,
e que você percebe que muitos deles não frequentam a escola, não têm acesso à educação, comem comida que não tem nenhum tipo de efeito nutritivo para a sua idade, para a sua necessidade. Aí você já percebe o quê? Percebe que existem prioridades desses governos, né? E acho que existem prioridades do ponto de vista orçamentário, doutor Ciro. Vontade política, Rodrigo, que está faltando. Não somente vontade política, mas também a questão de trabalhar, a questão do melhorar, a questão do orçamento. Eu não tenho dúvida disso. Mas, veja, se a gente pegar hoje o orçamento do município do Rio para educação, ou para assistência social, ou para saúde, que poderiam estar sendo usados para saúde preventiva, articulando o programa de saúde da família com o jovem, esse que precisa, ou a criança que precisa adentrar, não é, a creche, não só para ter um lugar seguro, não é, se é filho de uma mãe trabalhadora, mas porque hoje a neurociência já comprova isso, né? Essa primeira infância é fundamental do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento intelectual, do processo de desenvolvimento dessa criança, né? E nós temos na cidade do Rio mais de 40 mil crianças sem acesso à creche. Você falava de Niterói, mas se a gente pensa isso hoje, né, na região metropolitana, se a gente pensar isso no estado, é uma situação assustadora. Se a gente pensa na ausência da educação integral, não adianta falar em educação integral com a criança entrando às 7 horas da manhã e saindo às 2 da tarde. Qual é a mãe trabalhadora que pode pegar o seu filho às 2 horas numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro? São os experimentos que estão sendo feitos com a chamada educação integral na cidade do Rio. Para onde vai essa criança quando sair às 2 horas da tarde daquela escola? Né? A ausência de aparelhos culturais, a ausência da integração de um projeto de desenvolvimento de políticas públicas, na verdade, é a expressão de uma concepção, de uma visão de mundo, de sociedade e de vontade política. Não falta recurso hoje na cidade do Rio de Janeiro. Se está faltando recurso hoje no estado do Rio de Janeiro é porque as grandes empresas, os grandes contratos foram todos generosamente subvencionados, generosamente premiados. Mas, a CSA, uma empresa poluidora, né, uma siderúrgica, que vem para uma cidade como a cidade do Rio de Janeiro, economicamente com potencial em relação ao turismo, potencial em relação aos seus recursos naturais, possível, né, de ser articulado com a economia criativa, uma cidade que tem isso como vocação. O Rio tem isso, né, a humanidade, a cidade do bem viver, a possibilidade de se exercitar isso, inclusive com a geração de emprego e renda. E aí vem uma siderúrgica que já não podia funcionar na Europa, no seu país de origem ela estava proibida, na Alemanha não podia funcionar, vem para a zona oeste do Rio de Janeiro, para Santa Cruz, você acaba com mais de 5 mil empregos, né, relacionados à pesca, à pequena agricultura, uma agressão socioambiental terrível, aumento da poluição na cidade e subsídios. Se a gente for somar o que a CSA obteve de isenção, né, de tributos estaduais, a infraestrutura municipal que foi direcionada para aquela região, isso deve chegar na ordem de R$1 bilhão. O que nós poderíamos fazer com isso, né, se nós articulássemos esses investimentos com a cidade, com uma política de segurança preventiva, de fato, não com unidades de polícia pacificadora, mas com unidades de políticas públicas que pudessem, nas suas múltiplas dimensões, pensar qual será a realidade dessa comunidade daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Né? Nós poderíamos, nesse último período, se articulássemos os recursos destinados à Copa do Mundo, ao Pan-Americano, com o que hoje está sendo aplicado na Olimpíada, já se vão mais de 20 anos. Né? Jefferson, você chamou a atenção para um fato determinante do próprio ingresso de jovens na infração. Você falou que tem 40 mil crianças fora do acesso à creche. Essas 40 mil crianças, elas só serão acolhidas pelo Estado através do DEGASE. Porque são essas 40 mil crianças que, por falta de investimento na educação, na alimentação, eles não vão ter um desenvolvimento completo. Então, eles vão ficar num processo de exclusão que apenas aqueles mais fortes, aqueles que tiverem uma família presente, eles subsistirão às tentações de sobreviver através de atos infracionais. De sobreviver através da prática de atos infracionais. E, fatalmente, esses meninos vão habitar o DEGASE. Então, não seria uma lógica, porque é muito mais barato, em vez de investir em prisões, em casas de recuperação, que não recupera ninguém, como o DEGASE, se esse investimento fosse feito nos conselhos tutelares,
fosse feito na construção de creches, fosse feito na valorização dos profissionais de educação, isso ficaria mais barato do que depois manter esses meninos no DEGASE. Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, na assistência social, é uma coisa importante falar. Em 2005, doutor Ciro, a gente conseguiu ter inúmeros concursos públicos em que você teve o aproveitamento dos profissionais. A gente tinha mais de 1.000 assistentes sociais trabalhando na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, concursos que foram abertos para os psicólogos que eles não foram chamados, e a possibilidade de trabalhar na questão de regulamentar a profissão do educador social, que são os profissionais que lidam diretamente com os meninos, seja no acolhimento institucional, seja na abordagem nas ruas. Isso não aconteceu até hoje. Hoje a gente tem um déficit de quase 1.000 assistentes sociais hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro, porque o salário é algo importante, mas ele não é o definidor apenas da qualidade e da capacidade, da competência que o profissional desenvolve. Existe hoje uma remuneração que é dada para os profissionais, que é colocada como digna, mas você não tem os profissionais, e pior, você não tem infraestrutura. Então, muitos profissionais saíram da prefeitura ao longo desses últimos 10 anos. Não conseguem exercer a sua atividade. Não conseguem exercer. Outra questão importante, o fortalecimento do Fórum dos Trabalhadores do SUAS, a possibilidade que as cozinheiras, Sistema Único de Assistência os Social, motoristas, dentro do Sistema Único da Assistência Social, você não tem um processo de organização política desses trabalhadores. Então, eles ficam submetidos a fazer o que eles são ordenados. Então, se a ordem é pega o menino e joga dentro da Kombi, eles vão pegar o menino e vão jogar dentro da Kombi. Existe um episódio engraçado de um colega nosso de lá da UF Niterói, que estava na Lapa, só que o chinelo dele, Havaiana, arrebentou. E aí, naquela história dele ficar dançando, o pé dele ficou muito sujo, ele é cabeludo, barbudo. O pessoal da secretaria veio, jogou ele dentro da Kombi, ele foi parar lá em Santa Cruz. E ele falando... porque acharam que ele estava tão sujo que ele era paciência, né? Que ele estava tão sujo ali, achando que ele era população de rua, jogaram ele ali e foi parar lá. Então é um episódio que o pessoal achou graça, mas é trágico. Parte dessa ideia de higienizar, né? Então, quer dizer, todo aquele trabalho que era feito de ir ao encontro das crianças e adolescentes nas ruas, claro que eu não tenho mais nenhum romantismo, eu sei que mudou o perfil, mas é necessário que a gente possa potencializar, trabalhar com as pessoas como seres humanos, com pessoas. E isso a gente está perdendo. Hoje em dia é discurso de metralhar, é o discurso que tem que bater, tem que prender em poste, não só discurso, de uma maneira indiscriminada. E é o Costa discurso. Barros, os meninos saíram para fazer um lanche para comemorar, né, o emprego de um deles e foram metralhados por mais de 100 tiros, numa situação bárbara. E a recomendação que a gente faz para os colegas é que pensem nas diretrizes éticas do serviço social, que os assistentes sociais estão proibidos de ter comportamentos que cerceiem comportamentos, de ter posturas policialescas em relação com a população usuária, né? Que a gente tem que trabalhar numa outra lógica para tentar inverter o respeito à população, independentemente dela ser rica ou pobre, dela viver na Zona Sul ou na Zona Norte. A gente tem que ter esse entendimento e foi por isso que os profissionais de serviço social se colocaram contrários, não somente à operação, como ao Plano Verão. O CREA já estava atento. O CREA se manifestou publicamente. O CREA estava muito atento a essas ações, mas os profissionais de base, os profissionais que estavam sendo submetidos a essa lógica, também, de certa forma, tiveram grande parcela de responsabilidade em tudo isso que a gente fez. A gente está no acompanhamento desse processo há mais de 6 meses. Você, amigo do Caixa de Pandora, já imaginou como é a vida de uma criança e um adolescente que vive nas ruas, ao relento, sofrendo humilhações e desrespeito de todos os tipos? Eu te convido agora para mergulharmos neste universo. Porque assim, pobre de mim, eu também tenho vida para viver e para sentir tudo que você direito não tá direito assim, e eu fico até sem jeito para cantar. Bom, já que você não pode falar seu nome verdadeiro porque é perigoso por causa da polícia, inventa um nome para você, pra gente conversar. Patrícia. Conta um pouquinho pra gente como é que você começou a sua vida na rua, como menina de rua.
Eu fui criada no convento. Aí eu tinha 11 anos, peguei e saí. Aí eu fiquei na rua. Aí eu comecei a partir pela droga. Aí eu comecei a comprar cola, aí eu cheirava. Pra menina é mais difícil ficar na rua do que menino. Porque a gente não tem sossego pra dormir, eu mesmo não tenho sossego. Eu não durmo direito, eu sempre fico com os olhos abertos, com medo de nego passar a mão em mim, querer me estrupar, fazer alguma coisa. Sempre tô alerta, com os olhos abertos. Como já aconteceu isso comigo. Preto que é mais perseguido do que branco. Como limpa ou suja, eles pegam, mandam encostar na parede, já dá uma geral na sacola, vê se tem alguma coisa de bom, se tiver eles catam, se não tiver, leva pra cadeia. Aí bate em nós. Aí eu falei, quanto mais bater em mim, eu vou roubando, não quero nem saber não. Porque eu preciso sobreviver, eu roubo mesmo. Quando chega o frio, nossa, dá um desespero, você fica tão nervosa, agitada. Aí você nem sabe como dorme. Você vê, eu tenho esse problema nesse braço, é reumatismo, não sei se é reumatismo. É friagem, que eu peguei muito. Também peguei friagem aqui na maxila, aqui, ó. Não sei falar direito, que é burra, né? Não teve estudo. Pra você ver, eu não sei ler muito, eu não sei escrever. De tanto eu cheirar cola, tem até problema de vista. A gente é muito forte mesmo. Porque não é qualquer pessoa que tem as manhas, tem as artimanhas de ficar na rua como a gente. Não é sempre que eu como. Não é sempre. O que o Estatuto da Criança e Adolescente assegura a toda criança e adolescente, e inclusive de acordo com o que dispõe a Constituição de 88, no artigo 227, é que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta os direitos de crianças e adolescentes referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade e opressão. E o papel do poder público nesse sentido é de apoiar as famílias para que as crianças e adolescentes tenham um cuidado necessário no ambiente familiar e que as políticas públicas de atendimento à saúde, à educação, à moradia e outros direitos sejam efetivados com prioridade absoluta através da destinação privilegiada de recursos públicos. E é por isso também que o Estatuto prevê que a política de atendimento aos direitos de crianças e adolescentes deve ser feita através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais para que esses direitos sejam efetivados através da parceria entre poder público, a sociedade civil e a família. E, nesse sentido, o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo que é previsto no Estatuto, incumbido pela sociedade de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade por conta de alguma violência, negligência e também por falta de atendimento das políticas públicas. Quando era governador, Sérgio Cabral se declarou favorável ao aborto, sobretudo para mulheres de comunidades carentes. Para ele, as favelas são fábricas de marginais. Vamos ver o que os nossos debatedores têm a dizer sobre isso? Eu acho que o governador Sérgio Cabral ele prestou um relevante serviço à causa pública, porque ele assumiu a responsabilidade daquilo que ele é, daquilo que ele efetivamente se propõe a fazer, né? Pode ter sido um escorregão dele, mas ele explicitou aquilo que ele implantou como política de segurança pública no Rio de Janeiro. É uma política de exclusão, tanto que os presídios estão explodindo, o sistema socioeducativo está explodindo. Então, aqueles que eles não conseguem abortar pela falta de saneamento básico, pela falta de cuidados com a saúde materno-infantil, eles excluem através do sistema de segurança pública. Então, pelo menos nesse particular, eu acho que o governador Sérgio Cabral foi honesto, né? Ele assumiu que a política é essa. Não há lugar para pobres, para negros no Rio de Janeiro, né? Os negros que fiquem lá na senzala, que hoje são as favelas, a periferia, onde não há política pública, onde não há saneamento, o que se direciona para essa camada da população são as UPPs, ou seja, é a violência explícita, é a intervenção do Estado, da segurança pública, no único espaço que as pessoas pobres poderiam ter
para o seu lazer. Porque a presença é o Estado Armado. Ali tem um aspecto cultural, né? Por mais massacrado que estejam, as pessoas ali têm a criatividade, fazem música, fazem samba, fazem funk, se divertem como podem. Hoje nem ao Maracanã o pobre pode ir, porque o preço é inacessível, o Maracanã se transformou num espaço de luxo, só quem tem muito dinheiro pode ir. Por isso que os jogos estão aí, Flamengo e Fluminense, com 2 mil pessoas, porque quem ia aos jogos, para esse espaço de lazer, era a população operária. Como a população operária não tem mais acesso sequer ao futebol, então os jogos estão aí abandonados. Só a televisão que ganha dinheiro com futebol no Rio de Janeiro. A lógica da cidade excludente se apresenta, né, não só nessa política de segurança, lembrando aqui o professor Luiz Eduardo Soares, né, de genocídio da população jovem negra na cidade do Rio, no estado do Rio, como na possibilidade de acesso, né, aos aparelhos culturais, a própria possibilidade de você dar voz, né, às unidades de polícia pacificadora. Eu insisto que deveriam, como conceito, né, serem unidades de políticas públicas. A gente conversava aqui no bloco anterior, é muito mais barato, mas mais do que mais barato, podia ser mais caro, né, se investir em educação do que se investir em presídios. Né? Eu corro o risco de ser mal interpretado com isso que eu vou dizer, mas a gente ainda tem o espaço para nossa cultura, sobretudo para o samba, porque o samba está na mão dos bicheiros. Porque se o samba estivesse na mão do Estado, ele já tinha morrido também. Já tinha tirado isso dos morros cariocas. Ele tinha se transformado num grande glamour só para a elite, né? Hoje a gente ainda tem as escolas de samba, é um espaço cultural importante, porque não está na mão do Estado. Porque se estivesse na mão do Estado, também já tinha sucumbido. Eu acho que tem uma coisa da criminalização da pobreza ou criminalização dos trabalhadores do segmento pauperizado. Porque os professores apanham nos movimentos de uma maneira indiscriminada e a violência graça dentro das favelas. E o Sérgio Cabral parece que ele não aprendeu nem com o pai dele, né, a ter respeito pelo povo que faz o samba, que faz a cultura dessa cidade. Que se ele soubesse a importância de Cartola e de outros tantos, né, moradores de morros e favelas para a cultura carioca, para a cultura brasileira, ele não teria feito essa fala que foi realmente bastante lamentável. E aí a gente vai vendo, porque o discurso que coloca que todo pobre é um potencial criminoso é muito forte. Então, quer dizer, se o PP fosse bom, tinha na Barra da Tijuca, nos grandes condomínios do Leblon e de Ipanema, que é por onde circula. Você não pode criminalizar um menino que está ali no varejo vendendo uma droga, quando os grandes que fazem toda essa movimentação de narcotráfico nacional não são pegos. Você não pode criminalizar o policial, que é o que mais mata, que mais morre, porque ele não é visto como um trabalhador. Ele cumpre missão. Ele não se vê como um trabalhador. Ele não pode pensar em direitos trabalhistas, não pode pensar em greve. Então, desmilitarizar a polícia militar é fundamental. O regimento que... o estatuto que rege os quartéis é o mesmo da ditadura militar. Pensar num debate sério sobre a questão da discriminação das drogas, porque isso, de certa forma, vai atingir no âmago essa questão da violência, do tráfico de armas. Não é interessante para os grandes setores que as drogas sejam liberadas. Mas isso virou, Rodrigo? E que isso seja tratado como questão de saúde pública, como o aborto, que também é criminalizado. Então a gente tem aí disputa de concepções e as concepções mais conservadoras é que estão em evidência na atualidade. Aflorando, né? Rodrigo, hoje a droga é um instrumento de exclusão social. Porque esse proibicionismo, ele serve como, no passado, você viu, os capoeiristas foram criminalizados como uma forma de tirar de circulação, né? Os sambistas já foram também marginalizados. Quer dizer, toda a própria vadiagem, né? Aqui, o trabalhador que não tinha acesso ao trabalho era criminalizado, era o vadio, era o que era preso. Hoje é o usuário de drogas ou o traficante de droga, aquele que vende um produto, um determinado produto, porque você bebe droga, você compra droga lícita em todos os lugares e essas pessoas são endeusadas na sociedade. O cara que vende vinho, se for um vinho de boa qualidade, esse cara ele tem os melhores relacionamentos com as grandes autoridades,
dos 3 poderes. Agora, se ele vender uma cocaína, ainda que de boa qualidade, ele é criminalizado. Então, essa discussão que você sugeriu aí, esse debate tem que ser feito, tem que ser conduzido pelo campo político, o debate da descriminalização das drogas, porque essa é a ferramenta moderna de exclusão social. A possibilidade de enfrentar a violência numa cidade como o Rio de Janeiro sem descriminalização. Essa é a base, né, do assassinato da juventude, é a base do tráfico de armas e a base do que sustenta muito da corrupção policial e da política. Aliás, o próprio secretário Beltrame já fez manifestações no sentido de que, sem legalizar, sem regulamentar o comércio das drogas, não vai ter sucesso a segurança pública. Alguma coisa sensata ele diz de vez em quando, essa é uma frase sensata. E o racismo, né? Que eu acho que é uma coisa que vira e mexe, a gente discute o racismo institucional, o racismo implícito e explícito nas ações dos governos, é algo que também precisa ser atacado. E, por outro lado, a questão da medicalização nos espaços institucionais. O que tem de menino sendo medicalizado para poder conseguir dormir nos espaços, porque são espaços que são aviltantes aos direitos humanos. Eles colocam papelão para poder se livrar dos ratos que passam por cima deles nas celas e nas unidades de entidades que são chamadas de socioeducativas. Aí você pode usar a droga. Aí você de maneira pode usar a droga. Né? Aí você pra pode dopar usar o menino para que ele possa ficar... Aí você pode usar droga. Então, acho que isso é algo que a gente precisa discutir mais a fundo e é muito importante que a gente tenha o espaço de poder falar sobre essas questões, porque a grande parte da população muitas vezes não sabe que essas coisas acontecem e aí disseminam o ódio, disseminam o discurso da vingança e apoiam propostas como a redução da maioridade penal, como se isso fosse a grande possibilidade da gente resolver todos os problemas, a panaceia, né, de resolução de todos os problemas da sociedade é você conseguir privar e colocar jovens cada vez mais cedo nas cadeias. Cadeia não é solução. Isso sem frisar que o princípio da dignidade da pessoa humana é o princípio que rege toda a nossa Constituição e todas as constituições civilizadas do planeta. Agora, vai se falar em dignidade humana com meninos sendo tratados dessa forma, meninos em processo de desenvolvimento, quer dizer, eles são criminalizados e o Estado não é criminalizado? Quem é o infrator aí? Verdade. Se a gente olhar para a política brasileira, né, se a gente olhar para a situação dos gestores, se a gente olhar para aquilo que se pratica hoje, né, seja na ausência da educação integral, seja na ausência de creches para as crianças de 0 a 4 anos, seja no tipo de política de assistência social que é desenvolvida pelos gestores, né, que de fato não envolve a cidade, não reconhece, não valoriza, não cria condições para o profissional, seja o profissional da assistência, aí os múltiplos profissionais que atuam nesse espaço. Se a gente fosse pensar, esses deveriam ser hoje penalizados, né? O crime, na verdade, organizado no Brasil hoje se dá com a forma que se gere a política pública, né? Ou a ausência de postura para se enfrentar as questões reais da cidade. Eu quero continuar sonhando com um país que não tenha prisão e tenha escola na área integral. Fica só no sonho, não, Jefferson. Não, estamos na batalha. É preciso lembrar o seguinte, que tudo isso tem que começar pelo município. A unidade mais importante da federação é o município. As políticas públicas competem ao município, né? E você, como representante do povo do Rio de Janeiro na Câmara dos Vereadores, tem uma responsabilidade, uma função muito importante a desempenhar na Câmara dos Vereadores. Eu vou falar um pouco assim rápido, que eu acho que a gente tem uma situação de tratamento das periferias, do subúrbio, da Baixada, de uma maneira muito diferente do que acontece nas regiões mais nobres da cidade. Então, o que a gente tem, por exemplo, de pessoas que são população de rua, que foram atendidas, por exemplo, nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social fala aí em torno de 5 mil pessoas, quando na verdade mais de 15 mil pessoas foram atendidas nos CREAs diferentes, vivendo em situação de rua. O número de pessoas que foram removidas
né, ultrapassa 70 mil pessoas que foram removidas com essas grandes obras, né, e muitas delas sem a possibilidade de ter algo compatível com aquilo que vivia, porque pegavam pessoas que moravam em regiões mais centrais e jogaram ela para as regiões periféricas, onde tudo é difícil, não há infraestrutura, não existe escola, não existe unidade de saúde, transporte público precário, enfim, é assim que o segmento populacional, um segmento significativo da nossa população vive. As Olimpíadas, de certa forma, estão reforçando isso. Eu queria, na verdade, que a fala do atual subsecretário de Proteção Especial, o Rodrigo Abel, pudesse realmente ser verdadeira. Ele foi numa audiência aqui na Câmara dos Vereadores e disse que não houve nenhum tipo de ação de recolhimento da população e que nas Olimpíadas a Prefeitura não fará nenhum tipo de recolhimento da população. Eu torço sinceramente para que isso seja verdade, embora eu não acredite muito nisso. Acho que no que diz respeito a lidar com o grande legado, né, da Olimpíada, da Copa do Mundo, a grande parte da população vai viver algumas coisas pontualmente, sim, a gente está vendo, quantidade de obras, seria uma grande desmoralização para esse governo se a gente não tivesse isso sendo feito. Mas eu volto a falar que no que diz respeito ao trabalho dos profissionais de serviço social, que nós do Conselho, os profissionais de serviço social estão aí lutando por uma sociedade diferente e que determinadas figuras do poder público, como Bethlen, né, seja investigado, porque muito do que a gente tem de precarização das condições de atendimento ao público no desenvolvimento social faz parte de uma postura desse parlamentar que era secretário, e a gente deixa aqui, de certa forma, que as pessoas recuperem a história, né, como um momento em que a gente pode colocar os seres sociais num patamar crescente de sociabilidade, que a gente continue a acreditar nas nossas utopias e que a gente persista para garantir que a gente possa criar uma sociedade diferente e uma cidade diferente para viver. E agradeço aqui a possibilidade de trazer um pouco de opiniões e de questões do Conselho Regional de Serviço Social da 7ª Região e dizer que a gente está disponível aí para continuar o debate em outros momentos. Muito obrigado, Jefferson, e é um prazer enorme que estar ao lado do desembargador Ciro Darlan. Verdade, Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que a alma carioca, né, ela pulsa com resistência, a alma carioca traz solidariedade e humanidade. Eu tenho uma sensação que essa tentativa de transformar o Rio numa cidade dos grandes eventos, dos grandes empreendimentos, né? Essa lama, esses rios de concreto, essas estacas, né? Essas vigas, estacas de ferro que têm atingido não só o espaço urbano da cidade, mas o coração do carioca, a alma carioca, precisa ser elemento de reflexão para todos nós, né? Tá aqui as imagens aqui do estúdio, tem uma bela flor, lembrando Drummond, né, que resiste e surge no meio do asfalto, né, no meio do concreto. Acho que é uma flor de esperança, é uma flor que precisa servir para resgatar, e nós que moramos nessa cidade, a reflexão, né? Não pode ter 40 mil crianças, 42 mil crianças fora das creches da cidade do Rio de Janeiro e realizar a melhor festa do mundo. Não tem festa se as nossas crianças não puderem estar na creche, não tem festa se a gente não formar essa geração do futuro. São os nossos filhos, né? São os nossos carioquinhas. Não dá para ver tanta lama no espaço da política e tanta lama num dia quando chove na cidade do Rio de Janeiro, como aconteceu recentemente. Eu acho que quem vive no Rio de Janeiro, quem vive nessa cidade, precisa pensar sobre o que a gente está construindo hoje, e é o que a gente constrói hoje que vai se expressar no futuro no Rio de Janeiro, no Rio de todos os Brasis, no futuro do nosso querido Brasil. Bom, Jefferson, Rodrigo, foi uma alegria muito grande compartilhar com você a abertura dessa caixa de Pandora, né? Na verdade, nós aqui tivemos um discurso muito pessimista ou muito realista, mas não somos pessimistas, nós somos muito otimistas. Nós trabalhamos com a esperança, trabalhamos com criança e adolescente. E nós queremos efetivamente que os marcos legais que regulamentam os direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes venham a ser respeitados pela família, pelo poder público e pela sociedade.
Nós acreditamos que a única revolução possível de fazer com que essa cidade maravilhosa seja também uma cidade feliz será efetivando os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Esperamos que sejamos capazes e somos capazes de realizar a maior festa olímpica do planeta, mas que essa festa olímpica venha acompanhada de instrumentos de recuperação da grande dívida que nós temos com crianças e adolescentes. Temos que investir no fortalecimento dos conselhos de direitos, dos conselhos tutelares, fortalecimento dos profissionais de educação, agora com o novo marco legal da primeira infância, o fortalecimento dos educadores da primeira infância, e a conscientização da nossa sociedade de que nós só seremos plenamente felizes nessa cidade maravilhosa no dia que todas as nossas crianças forem efetivamente felizes. Chegamos ao final do nosso programa. E depois de tudo isso que você viu e ouviu, pense, se a nossa juventude, que nunca teve nada, merece encarceramento, redução da maioridade penal e mais violência. Ou se, ao contrário disso, nossas crianças recebessem carinho, educação e acolhimento e usufruíssem de sua alegria espontânea. Caetano disse, com toda razão, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Muito bom! Muito bom! Uhul! Uau, tá meio difícil, parece, hein? Nossa, isso tem que ficar caramba, aí! Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga taong tumutulong sa amin? Ella hoy ha hecho la única pregunta que no tiene respuesta y no le alcanzaron las palabras, necesitó decirla con lágrimas. La gran pregunta para todos, ¿por qué sufren los niños? Recién cuando el corazón alcanza a hacerse la pregunta y a llorar, podemos entender algo. Existe una compasión mundana que no nos sirve para nada. Una compasión que a lo más nos lleva a meter la mano en el bolsillo y dar una moneda. Al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos
limpios por las lágrimas.